prima do sagrado Ipê, da aldeia de Barqueiros, em Vila Real, atravessando pelo mar oceano, em Luzia das Paragens, floresceu na Vila Antiga a árvore da caridade, pelas mãos de Dona Ana. Dona Ana Pita nasceu em Portugal, na aldeia de Barqueiros, Vila Real, em 18 de junho de 1888. Estudamos alguma coisa sobre aquela região e encontramos que anos antes, tempos antes, ali viveram espíritos encarnados nessa região que eram os druidas, que vieram trazendo para a Europa aquela que foi a inspiração para a criação da doutrina espírita, onde Hippolyte Léon Denis Rivaio se apresentou em datas passadas como Allan Kardec, um druida também. Chamou-se Ana de Almeida Pita e teve muitos filhos, a portuguesa velha. Liberta que foi de um mal d'alma por um dito Luís Curador, logo descobriu-se médium de recursos. Eu sou neto do Luiz Navarro Garcia, Luís Curador. E, por coincidência, a Dona Ana Pita iniciou-se através dele alguns problemas que manifestavam e orientaram os seus pais que o procurassem. E foi aonde que a Dona Ana Pita conseguiu ser curada e daquele dia em diante passou a frequentar e também vamos dizer assim, fazer trabalhos mediúnicos. Daí orientada pelo Zé Papa, o Calabres, discípulo do professor Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Espiritismo no Brasil Central. Nos anos de 1935 e 1936, Dona Ana Pita frequentava as reuniões do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, atualmente Unificação Kardecista. Certo dia, ela procurou o meu pai, Sr. Papa, que presidia as reuniões, dizendo que não poderia continuar frequentando com muita assiduidade porque iria organizar um grupo em sua casa. Dona Ana doou o terreno da Rua Aurora, na Vila Tibério. Na ocasião, eu era muito pequena e, de mãos dadas com meu pai, fui visitar o local da construção. Até hoje guardo na memória a terra e a poeira vermelha, pois que ainda não havia asfalto. Em 1939 foi inaugurado na Vila Tibério mais um templo de orações denominado Centro Espírita Amor e Caridade. O esforço que o grupo que a Dona Ana Pita eles tiveram para poder formar o centro. Certo. E o centro foi construído e depois, aos poucos, foi sendo ampliado, criando mais classes, mais salas, né? E foi assim que ele evoluiu. Após o desencarne de Dona Ana Pita, os companheiros continuaram com amor a obra iniciada por ela. Pelo trabalho baseado na moral cristã e nas obras básicas de Kardec, podemos dizer que Dona Ana Pita está entre os que fizeram a história do Espiritismo em Ribeirão Preto. Vera Lúcia Papa.
filha de Teodoro José Papa. Ana Pita se tornou mãe de toda a vila. Por uma coincidência ou não, não existe coincidência, nada é por acaso. A minha mãe estava grávida do meu irmão, o Nilo. Ele está com 83 anos hoje, né? A dona Ana Pita ia passando em frente à minha casa, a casa do meu pai, que eu não tinha nascido ainda. Aí falaram para ela: dona Ana, vem aqui, que tem uma senhora que está em trabalho de parto. E ela não está conseguindo ter a criança. Aí a dona Ana Pita entrou lá dentro da minha casa. Ela entrou, viu a situação em que se encontrava minha mãe. Aí ela pediu 2 cadeiras. As 2 cadeiras para apoiar minha mãe. Aí ela fez o trabalho de parto do meu irmão, o Nilo, né? Chama Nilo Giordano. Posteriormente, ocorreu tudo bem, o trabalho de parto foi um sucesso e foi uma bênção de Deus a dona Ana Pita passar naquela hora ali. Eu sou Matheus Henrique, eu sou bisneto da dona Ana Pita. Conheci na foto. Abraço, Ana Pita. Operava curas maravilhosas e, analfabeta, orientada pelos seus guias, tinha o dom de falar com ciência sobre religião e filosofia. Que tinha um padre na igreja da Vila Tibério, Nossa Senhora do Rosário. Eu cheguei a ver esse senhor, magrinho, idoso, guarda-chuva, bengalinha. Diz que uma vez por semana ele vinha aqui no centro, sentava com a dona Ana e conversavam 2 horas e ia embora. Só os dois que sabiam o que eles conversavam. Ganhou fama na cidade e transmitia passes e água fluidificada, orientando os aflitos e dividindo com os pobres. Agora, uma coisa que me marcou muito, mas marcou mesmo, que eu não esqueço até hoje, ela fechava o centro 6h30, enquanto tivesse gente aqui, ela atendia. E a da Jussi tinha feito o prato dela e colocado em cima do fogão a lenha. E ela falou: mãe, o jantar da senhora está em cima do fogão, quentinho. Aí veio uma senhora com 3 crianças. A senhora não teria um prato de comida para meus filhos? Ela falou assim: da Jussi, vai lá buscar a minha comida. Mãe, mas a senhora não jantou? Ela falou: estou mais alimentado do que você pensa. Aí ela foi lá, tirou e deu para as crianças. Esse fato me marcou, porque a caridade é o lema da doutrina espírita e ela sempre foi caridosa. A da Jussi, filha da dona Ana, ela era florista e eu ainda era muito pequena, mas ela me acolhia, então eu ia ajudar a da Jussi. Da Jussi tinha outras pessoas que trabalhavam com ela de ajudante para fazer as flores, mas eu ia, toda tarde eu ia ajudar a fazer as flores. Naquela época as flores eram de tecido e ela fazia uma flor de macieira muito linda. E eu fazia os pestilhos, acho que era pestilho que chamava, que eu enrolava no papel crepom, né? E era uma tarde sempre muito gostosa, junto com Dona Ana, entendeu? Então a da Jussi trabalhava com as flores e a Dona Ana estava sempre por ali junto com a gente. E aí, na hora do lanche da tarde, quem servia era a Dona Ana. E uma coisa que eu fiquei na memória, assim, até para minha família, para os meus netos, é que quando a gente ia tomar lanche, ela sempre falava que
que quando tivesse manteiga para passar no pão, a gente não precisava de queijo. E o dia que tivesse queijo, não precisava da manteiga. Então, eu não precisava comer pão com manteiga e queijo, né? Que isso ela aprendeu dos pais dela, né? E que ela estava passando para a gente. Então, assim, esse foi um momento mais marcante, assim, que eu sinto. Então, eu não esqueço. Por exemplo, toda vez que eu estou servindo lanche para os netos, eu lembro desse detalhe. Todas as músicas do Roberto Carlos são lindas, né? Mas tem uma especial. O Roberto Carlos fala para a amada dele que o cara da vida dela é ele. A gente fala tanto da Dona Ana e a gente não podia esquecer que a Dona Ana também teve um cara, ou tem um cara. Um cara que durante anos e anos e décadas esteve ao lado dela, lhe dando força, coragem, lhe impulsionando, dando a possibilidade de ela fazer o trabalho maravilhoso que ela fez. Uma humildade que é uma coisa impressionante. Chamava-se José Maria Pita. Esse cara sou eu. Tem uma história que a minha avó contava, que uma vez por mês ele tinha que ir no banco receber o pagamento. Naquele tempo, para ir no banco, colocava-se um paletó. Ninguém ia no banco sem paletó. Ele só tinha um paletó. Ele não tinha dois. O pagamento saiu e ele foi pegar o paletó no guarda-roupa para poder receber o pagamento no banco. E não achou o paletó. Procura, não acha. A Ana chega. Ana, cadê meu paletó que eu preciso ir no banco receber o pagamento? Passou uma pessoa, um homem pobre, e ela pegou um paletó do marido e deu. E ele ficou sem o paletó. Foi obrigado a ir ao banco sem o paletó. Mas ele era muito tranquilo, ela falou, junta o dinheirinho e compra outro. E eu me lembro dessa história porque a minha avó pegou um do meu avô, que tinha mais ou menos o mesmo corpo, e deu para a Dona Ana para aplacar um pouco o desacordo dele com ela. E terminou em paz. Era assim. Então são essas histórias que impressionam a gente. Eu vinha tomar passe, meus irmãos menores, às vezes eu vinha sozinha, e a gente era em vários irmãos, tomava o passe e falava, Dona Ana, a minha mãe falou assim, olha, dá o remédio, é o alho sativa. E aí ela falava, vamos lá na sala. Aí eu ia lá na sala e ela preparava o remédio, punha nos vidrinhos para a gente levar em casa. Era sempre assim que a gente se tratava com o alho sativa da Dona Ana Pita. Existia aqui realmente uma farmácia homeopática, de remédio homeopático. E a Dona Ana não sabia ler nem escrever. A pessoa chegava com suas dores, ela ia lá no armário, pegava os vidrinhos certinho com remédio e dava, a pessoa sarava. Como que ela não sabia ler nem escrever? Como que ela ia no lugar certinho? Isso aí é conquista do espírito, não é verdade? Atribuo esse analfabetismo ao grau de espiritualidade que ela tinha, a não necessidade de saber ler, porque ela sabia tudo pelo espírito. Um dia eu vim com a minha mãe e ela pediu para minha mãe, eu posso usar o seu filho? Ela falou, por que não? Não, porque eu não sei nem ler nem escrever e eu preciso de alguém que me ajude. Então o Eurípides Barçanufo, que era o mentor espiritual dela, e tinha a sala de homeopatia à direita. E ela ditava para ele os nomes, que eram tudo... Eu me lembro de um que eu não esqueço nunca, eucaliptus. Então ela dava receita, ela
ouvia tudo direitinho, tantas gotas desse, tantas desse, tantas desse, e depois falava o nome. Eu escrevia no esparadrapo, porque não tinha essa fita crepe hoje. E assim foi, depois chegava a noite, ela chamava, olhava no rótulo e chamava os donos do remédio. O João Carlos, meu irmão, que era o maiorzinho, vinha buscar remédio. Esses remédios, essas gotas homeopáticas, para os outros irmãos. Inclusive a Sueli tinha uma infecção de ouvido muito grave que foi curada com os remedinhos da Dona Ana, com as gotas. E como já foi falado, né? Ela não sabia ler nem escrever e ela manipulava esses medicamentos e receitava para cada um, né? E sinto muita falta do que eu ouvi agora, daquelas gotas homeopáticas, né? Que a Dona Ana Pita, só ela tinha esse poder de misturar aquelas gotinhas homeopáticas, curando não só o espírito, mas também a matéria daqueles que por aqui passaram. Comum era auxiliar o delegado. Criminosos e loucos eram levados no camburão e deixados em camisa de força na sua porta. Com olhar compassivo e riso maternal, Dona Ana impunha as mãos sobre os possessos, mandava que tirassem as correntes e eles se acalmavam. Que um belo dia, chegou aí uma carroça com 4 pessoas e um senhor obsidiado, amarrado as mãos e os pés, pedindo socorro para ela. Ela disse: meus irmãos, pode desatar, desamar, de jeito nenhum, ele está muito violento. Não pode, então a senhora é responsável. Aí soltaram ali, ela falou: vem meu irmão. Ele saiu de lá sorrindo, foi socorrido e saiu numa boa, todos felizes, né? Por aquela realização. Não existe milagre, mas Jesus estava presente junto com a Dona Ana e ajudou o nosso irmão. Eu vinha trabalhar aqui no Passe e uma vez tem um relato assim muito interessante, porque os meus relatos com ela são mediúnicos, mas eu acho que são válidos também, né? Porque eu estou trazendo uma presença dela depois, né? Eu não conheci antes, mas depois. Então, um desses relatos eu achei muito interessante, porque eu estava sentada na cadeira e o pessoal vinha e ficava aqui. Era ainda aquela salinha que era dividida, que ficava água do lado de lá e a gente ficava aqui. E aí entrou alguém e eu, com os olhos fechados, eu vi essa pessoa veio e sentou no rumo da minha cadeira, que a gente vem, né, naquele que senta ali. E eu comecei com os olhos fechados, eu via um espírito de uma aparência horrível que tinha uma faca, um punhal na mão. E eu tinha chegado de manhã, foi perto do Dia dos Namorados, a minha filha tinha ganho um ramalhete de flores, umas rosas vermelhas lindas. E a hora que eu saí de manhã para vir aqui, eu falei para ela: posso levar uma rosa dessa para a Dona Ana? Quer dizer, aquela coisa ainda de levar para a Dona Ana, a gente sabe que a Dona Ana não precisa da rosa, mas foi um carinho, né? E eu trouxe, lembro que eu coloquei a rosa num vasinho que tinha aqui. E quando eu fui para dar o passe, eu fiquei um pouco assustada com aquela cena. Daquele espírito, era um espírito acompanhando a pessoa com aquele punhal na mão. E eu fiquei olhando aquilo, eu vi a Dona Ana junto com aquele espírito, ela punha as mãos em cima dele e ela pegou aquela rosa e colocou na mão dele no lugar daquela faca. Eu chorei muito, foi muito emocionante, o espírito estava assim já calmo quando sumiu toda a cena e eu consegui dar o passe na pessoa envolvida com aquela emoção. Então foi muito interessante, uma coisa muito marcante e eu não vou esquecer nunca disso. Então eu tenho uma gratidão muito grande por essa iniciação, né? Esse começo já amparada por uma criatura tão especial como é a Dona Ana. Mas eu tenho 3 filhos, o do meio, com 3 anos, começou com uma dor muito grande na região abdominal,
telefonei para o médico, urgentemente fomos ao médico, nessa mesma proporção o médico já encaminhou para o centro cirúrgico, né? A gente como mãe, nessa hora, sem saber o que ia encontrar na verdade, foi muito rápido e me lembro direitinho dos meus 2 joelhos pregados no chão do Hospital São Lucas, pedindo a dona Ana Pita que olhasse por ele. Ela olhou por ele, olhou por mim e hoje a minha família, inclusive esse meu filho, é frequentador aqui da casa, como uma gratidão a tudo que ela fez na nossa casa. Ela é nosso caminho, a nossa direção. Dona Ana fez do seu lar, na Rua Aurora, o Centro Espírita Amor e Caridade. E todo o povo ajudou na construção. Essa casa, ela iniciou os seus trabalhos muito antes do primeiro registro público. O registro público aconteceu em 5 de janeiro de 1936. Né? E o primeiro presidente foi o senhor Mário Rufino, o secretário foi Carlos Pita, o tesoureiro foi o senhor Antônio Luiz Parente. Tá vendo? E diretora de doutrina foi a dona Ana de Almeida Pita, diretora de doutrina. Bem, eles iniciaram o trabalho motivado por uma necessidade de dona Ana, né, de procurar a doutrina espírita, aconselhada por alguém, né, que já estava dentro do conhecimento espírita, e que ela então se dirigiu lá na Unificação Kardecista, o centro espírita ali, a Eurípides Barçanufo, e lá então ela teve toda a sua iniciação doutrinária dentro da doutrina espírita. E como ali foi uma casa matriz, vamos dizer assim, dentro de Ribeirão, onde aquela casa legou aos bairros periféricos do centro a oportunidade das pessoas que lá frequentavam também iniciar os seus trabalhos em casa, dona Ana também foi convidada, né, pela espiritualidade de iniciar esse trabalho. Isso é um grande legado que nós expressamos o nosso sentimento de gratidão à dona Ana de Almeida Pita. Meu pai tocava acordeão e ela gostava muito quando meu pai tocava, vinha, pedia, ela gostava que tocava Mãezinha Querida, ela pedia e depois a mulher de Soscar também sempre pediu para meu pai tocar Mãezinha Querida, né?
Você não tá vendo. Até que, num dia chuvoso, morreu. E a multidão chorou por sua mãe. Tentando um lugar dentro do centro, teve até discurso do prefeito, até do vigário da paróquia, que foi reverenciar a Dama da Caridade. Mas eu vou dizer primeiro uma coisa que se passou e que pouca gente sabe. Ela faleceu, deixou o corpo na cama e foi chamada a Jurci. Filha, você não vai fazer o café para tua mãe? Ela acordou, foi lá. Quando foi levar o café para a mãe no quarto, a mãe estava já em estado de rigidez. Foi aquela... O velório foi aqui. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. No dia do meu aniversário, em 2011, eu fiz uma reunião na minha casa e algumas legionárias do bem que frequentam esta casa estavam presentes no meu aniversário. Aí, nessa reunião, nós tivemos a felicidade de receber uma mensagem de Dona Ana Pita, por intermédio da médium Rosiane Cremonesi. Então eu vou ler para vocês a mensagem. Mensagem no dia 21/8/2011. Muito boa noite a todos. Que Jesus ilumine os vossos corações. Agradeço a oportunidade deste Pai amoroso que ampara a todos os seus filhos. Agradeço por ter tido a permissão de estar aqui nesta sala como se eu estivesse entre vocês, como encarnada. É uma grande felicidade para mim trazer a minha palavra para todos vocês que pegaram a bandeira do trabalho, a bandeira do amor, a bandeira da caridade. Porque naquele humilde lugar em que erguemos as paredes, foi abençoado pelo Pai. E ali foram escolhidos aqueles que viriam no seu tempo trazer pelos atos, pelas palavras, todos os ensinamentos para amparar, fortificar a todos aqueles que ali entrassem. E foi assim que começamos, e foi assim que cada um foi dando aos seus sucessores familiares a grande responsabilidade de levar a bandeira do Espiritismo. E foi assim, numa pequena reunião de amigos que não mediam esforços para se encontrarem, para amparar aqueles que ali entravam, para receber aqueles irmãos desencarnados com uma palavra, como um guia, e assim o tempo foi passando. E sentir no coração de cada um de vocês essa bandeira na mão de todos, promovendo com esta ternura, amizade, força e com toda a generosidade que todos vocês trabalham. É por isso estou aqui, para trazer o meu abraço a todos e a esta companheira que hoje aniversaria neste mundo material. Cada um tem aquilo que precisa para ampliar a sua luz. Que tudo está como tem que ser. E a tua dedicação naquela casa planejada há tantos anos, fazendo parte da comitiva que iria trazer à luz, como tantos outros que ainda virão, como tantos
que já se foram, mas que permanecem no mesmo círculo fluídico daquela casa, compondo os trabalhadores do mundo espiritual. Este grupo, que é imenso, se encontra sim satisfeito de tantas coisas que veio nos vossos meios nesse grandioso trabalho. Por isso, pedi a permissão do Pai para vir até vocês e agradecer a todos vocês pelo esforço, pela dedicação, pelo sangue no nosso centro. E possam continuar levando adiante e fazendo com que todos os familiares, todos aqueles que ainda em tenra idade necessitam de um leme, que possam ser conduzidos para serem os continuadores daquela casa que é um foco de luz em todo o universo. Meus queridos irmãos, se dediquem, acompanhem todos que passam por lá, não é em vão, porque assim, a cada dia, os vossos espíritos estarão mais fortalecidos, porque, como disse Jesus, fora da caridade não há salvação. Não percam mais tempo, dediquem a vida material ao necessário e busquem ampliar cada vez mais a vida espiritual, através do amor e da caridade, e que todos possam, nesse instante, sentirem-se abraçados, acariciados por esta pleiade de amigos que se encontram neste lugar, irradiando paz e luz a todos os vossos corações. Boa noite a todos e obrigado por esta oportunidade. Ana Pita. Era o espiritismo criança, no berço da Vila Antiga. Depois vieram o Zé Rezende, a Dona Pequena, o Seu Correia, o José Delibo, o velho Praxedes e tantos outros que inundaram a vila de espíritos de eterna vida. Dona Ana, onde a senhora esteja nesse momento, e nós estamos muito felizes aqui na sua casa que a senhora deixou para nós. E eu agradeço muito tudo que a senhora fez por nós, pela nossa família e está fazendo até hoje. Então, Deus abençoe, Deus te ilumine muito mesmo, para poder ajudar muita gente ainda. Obrigada, Dona Ana. Dona Ana, eu sempre pedi nos meus pensamentos, a senhora esteve, a senhora sabe disso. Meus pedidos, minhas orações, muito obrigada pelo que a senhora já fez por mim e ainda continua fazendo. Dona Ana, eu quero, do fundo do meu coração, expressar a mais sincera gratidão por tudo que a senhora foi e continua sendo para todos nós, a grande família Amor e Caridade. Que Deus ilumine a senhora e Jesus possa caminhar do seu lado hoje e sempre. Que esse amor dela esteja nos nossos corações, que nós possamos estar sempre conectados com essa fonte que não acaba nunca, de emanação, de pureza, de bondade, de socorro, de amizade. Eu só tenho a agradecer, minha gratidão a ela e a todos os espíritos que, por intermédio dela, vêm nos acolher, nos instruir, nos inspirar, nos orientar em todos os momentos das nossas vidas, principalmente nos trabalhos aqui da casa. Muito grande a emoção. Obrigada, Dona Ana, por tanto que tem feito pela gente, pela força que sempre deu, por tudo. Muito obrigada, nossa gratidão. Então, eu fico muito emocionada. Minha tia, um beijo muito grande no seu coração.
Eu quero, sempre que passo de ônibus aqui, eu peço a sua proteção. Deus lhe pague, tia. Dona Ana Pita, bênção de Deus, que Deus sempre ilumina o seu espírito e deixa muita saudade aqui com a gente, viu? Uma saudade imorredora, que não acaba nunca. Que Deus abençoe, ilumina sempre. A senhora está numa outra dimensão, a senhora está juntinha de Deus, juntinha de Jesus. A bênção e muito obrigado por tudo que a senhora fez por nós. Eu agradeço de coração. Deus te pague, Dona Ana, por estar no meio de nós. Muito obrigada. Que Jesus ilumine o teu espírito cada vez mais, Dona Ana. E continue nos ajudando. Esteja sempre perto de nós. Que assim seja. Eu que me intitulo afilhado da Dona Ana, me dou a essa ousadia. Desculpa, Dona Ana, a minha pretensão, mas é por amor. Um beijo para a senhora. A Dona Ana Pita, ela é o baluarte do Espiritismo em Ribeirão Preto. Que Deus a tenha e com certeza ela está sempre nos dando aquele apoio e esperança para que consigamos uma vida mais, vamos dizer assim, melhor. Esse abraço dela que eu ouvi falar tantas vezes, famoso, que eu quero nesse instante, que eu dedico nesse instante a todos que aqui estamos, todos que virão, conviver com essa benesse de ter Dona Ana como uma protetora ainda dos nossos passos, das nossas intuições. Dona Ana Pita, muito obrigada. Eu sou profundamente grata a Dona Ana Pita, que me ajudou muito, muito. Todos os dias, desde a minha infância até hoje, eu sinto a presença dela na minha vida. Muito obrigado, Dona Ana. Eu vou dedicar esse livro, para não esquecer, de minha autoria, para Rosiana, Rubens e Mateus, que nesta data traz a memória da Dona Ana Pita, com todo o meu carinho, com todo o amor que ela sempre nos inspirou. Agradeço a esse trabalho que estão fazendo aqui, é de muita importância não esquecer uma figura como ela. Muito obrigada. Ana de Almeida Pita, meu Deus. Oh, criatura maravilhosa, que Deus te abençoe, que os mentores amigos te fortaleça a toda a sua vida no plano espiritual, minha querida Dona Ana de Almeida Pita. Música